Olá, bom dia! Bom dia, Viamão, bom dia, Rio Grande do Sul e Brasil. Estamos aí na nossa live de domingo do Comitê de Monitoramento e Resistência do Covid-19 de Viamão. Eu sou o Itamar Santos, estou participando do comitê e também represento no comitê o Conselho Estadual de Saúde, onde que eu sou vice-presidente, né? Representando a FETAPERGS, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Aposentadas do Rio Grande do Sul. Hoje a gente recebe na nossa live o Dr. Armando Denegre, né? Coordenador da Rede Brasileira de Emergências, né? O Armando, eu só não sei ali o C, depois tu me diz o que é o C direitinho. Mas o Armando além de médico, é estudioso, professor, assessor de saúde pública, vamos dizer assim, até da América Latina, né, Armando? Então, e junto com o Armando, está chegando o prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi. Deu uma atrasada, porque o prefeito está reunido com o seu comitê de crise, lá em São Leopoldo, para tratar desse tema, Covid-19. Então, bom dia, Armando, doutor Armando, bom dia, meu amigo, é um prazer te receber mais uma vez numa live aqui na cidade de Viamão e te apresentar o nosso comitê. Nosso comitê já está aí trabalhando faz 120 dias. Certo, bom dia Itamar, bom dia Marina, que nos apoia. É um prazer, né, estar aqui de volta nesses momentos tão críticos, né, que estamos enfrentando. E eu venho aqui a contribuir com o debate pela Rede Brasileira de Cooperação e Emergência, esse é o C, né? Cooperação. Esse é o C. Que aproveito para dizer que é uma rede que foi criada em Porto Alegre há 25 anos atrás, quando nós inauguramos o SAMU de Porto Alegre, em 1995, em novembro, e que se dedicou desde então a integrar pessoas interessadas na atenção às urgências, a partir de uma perspectiva dos direitos humanos nas urgências, com o objetivo de criar um subsistema de atenção às urgências no SUS, né? E dessa rede é que nasceu o projeto do SAMU Nacional e depois da Política Nacional de Urgências, né, que foi sendo implementada progressivamente no país e que continua sendo objeto de nossa preocupação. E nesse momento de epidemia no Brasil, com mais razão, nós temos muita preocupação sobre a situação da atenção às urgências e o acesso hospitalar, principalmente sob esse prisma dos direitos humanos, né? Onde não apenas as pessoas afetadas pela epidemia, mas também todos os demais pacientes que necessitam atendimento estão muito ameaçados, né? Porque nós já tínhamos uma insuficiência histórica, né, Itamar? Ou seja, não vínhamos de uma situação confortável, tínhamos permanentemente filas, né, no serviço de urgência, principalmente para acesso a leitos e acesso a UTIs, e isso se agravou com a epidemia, apesar de miraculosamente terem expandido o número de leitos, né, que a gente tanto brigava para expandir. Agora se expandiu, mas essa expansão foi rapidamente consumida, né? Hoje em Porto Alegre, estava aqui atualizando os números, apesar de alguns hospitais não terem informado ainda hoje, mas nós já estávamos com 86%, né, de ocupação dos leitos de UTI, e, portanto, aí estão leitos SUS e não SUS, a gente separa SUS, a taxa deve passar dos 92% agora, e, portanto, uma situação crítica, né? Aí também em Viamão, estava olhando os dados da UTI do Hospital em Viamão, dos 25 leitos, 23 estão ocupados, né? Dos quais 8 com pacientes COVID ou suspeitos. Portanto, nós estamos realmente já numa situação de colapso. E isso cria o ambiente sobre o qual nós podemos agora desenvolver o nosso debate sobre, afinal, tem que fazer lockdown em Viamão? Parece que a resposta é meio evidente, mas eu acho que é o objeto da nossa reflexão. Obrigado pela oportunidade. Armando, enquanto o prefeito não chega, até porque o prefeito Ari Vanazzi foi convidado, porque é uma cidade metropolitana, é uma cidade que tem no seu território, tá chegando o prefeito, tem no seu território toda
vamos dizer assim, o modelo de saúde que a gente almeja, né? Atenção básica, atenção às urgências e emergências e o hospital, né? Uma cidade que é totalmente ao contrário da cidade de Viamão, de Alvorada. Alvorada ainda tem um hospital, mas Cachoeirinha, Glorinha, né? E como que a gente transita, né, nessa diversidade de estrutura, né? Porque sempre vai respingar, vai chegar algum problema naquela cidade que tem um pouco mais de estrutura, já que não há uma coordenação estadual para isso, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre esta questão assim da rede. Olá, bom dia, prefeito. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Eu estou saindo de uma reunião aqui para entrar na tua reunião aí. Isso, agora tu centralizou bem aí. Tá. Já conhece o doutor Armando Denegri, né, prefeito? Claro. Já estávamos falando aqui com ele, com um dele aqui na nossa reunião. Aqui. Coisa, mas vamos lá. Então, nós estávamos conversando aí a respeito do teu município. Né? Você é o prefeito de uma cidade metropolitana que tem no município a concepção de rede de saúde. Né? Tem rede básica, tem urgência e emergência, que é a UPA, né, o PA, e tem o hospital, que é público. Nesse momento, assim, você se apresenta, né, e fala um pouco sobre isso. Como que é ser prefeito de uma cidade metropolitana com essa estrutura numa época de Covid. Né? Porque nós estamos... A pauta da nossa live é se Viamão tem ou não tem que entrar no lockdown. A palavra-chave é isto. Né? Viamão como exemplo para a grande Porto Alegre, para a região metropolitana. Então, gostaríamos de te ouvir um pouco nessa primeira rodada, prefeito. Só abre teu microfone. Bom dia a todos aí que acompanham essa live aí de vocês, aí de Viamão. Queria cumprimentar o Denegri, que tem refletido com a gente um pouco as nossas atitudes aqui, o nosso método nós usamos aqui para enfrentar esse tema do coronavírus. Agradecer ao convite, mas eu acho que a situação não está fácil, né? Para falar do coronavírus, num momento que se agrava muito a situação no estado, nos municípios, ela tem que... Sempre é bom contextualizar, não é? A gente está nós aqui estamos desde janeiro tratando desse tema, porque nós somos o primeiro município do país que recebeu um suposto caso que veio da China aqui, né? Ficou internado uns 5, 6 dias de isolamento, depois se comprovou que não estava. Então, nós viemos nos organizando, buscamos apoio do Sírio-Libanês para dividir o nosso hospital para atendimento separado, a nossa UPA, né? Os nossos postos de saúde. Né? Então, nós trabalhamos muito cuidando, né, da saúde, vamos dizer assim, a evitar os contágios. Tomamos medida dura desde o dia 19 de março. Nós temos o nosso shopping fechado até hoje aqui na São Leopoldo, desde o dia 19 de março. Né? E outras atividades também, né, estão fechadas hoje na nossa cidade, comércio principalmente. Mas que os municípios, alguns municípios do país afora, têm tomado decisões, né, e feito a sua parte, olhando pela ciência, pela pesquisa, né, pelo aquilo que deu certo na Europa, que é o nosso caso aqui, né, e escutando quem é profissional da área, né, quem pesquisa, que estuda na área. Mas a maioria dos municípios tem feito de acordo com os interesses econômicos. Então, nós estamos hoje vivendo na Grande Porto Alegre uma tarefa quase trágica, né, onde não tem mais a política do governo do estado vindo uma política boa até abril, pois ele mudou a forma né, de cálculo para bandeiras, né, que primeiro ele vinha olhando os casos ativos, né, que é o melhor cenário para tu controlar e acompanhar a evolução da pandemia e poder salvar as pessoas.
Aí depois ele mudou para ocupação de UTI, de leito de UTI. Aí ele começou a liberar leito, mas isso a gente sabia que ia dar no limite, porque nós não temos leito suficiente, né, na linha de deixar tudo aberto, da flexibilização que nós tínhamos, né? Infelizmente, hoje está assim. Ele liberou leito aqui na Grande Porto Alegre, agora ele está liberando, mas não tem mais a necessidade, o que precisaria, e entra no funil, né? Um funil perigoso. Nós nunca chegamos aqui, sempre 60%, 70% dos leitos Covid ocupados. Nós já estamos há 4, 5 dias com 100% dos leitos ocupados. E, por outro lado, uma pressão econômica doentia, assim, né? Muito forte, né? Por quê? Porque isso tem um incentivo do governo federal. Nós temos um governo Bolsonaro que é uma tragédia, né? Se a ONU não julgar ele por crise da humanidade, eu não sei por que eles vão, por crimes da humanidade, não sei por que vão julgar um cidadão desse, porque ele vai matar 150 mil pessoas nesse país, pela postura, por falta de uma estratégia, por falta de preparar o Estado, por falta de reunir os estados, os municípios para pensar uma estratégia global. Então, na verdade, é um disseminador da doença, né? E isso tem trazido problemas graves para nós, nos municípios, e também para os governos estaduais, né? Que tentam, muitas vezes, fazer algum movimento melhor sobre isso, né? Então, o cenário que se colocou é um cenário dramático. Hoje, aqui no estado, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque todo o processo de exame nós fizemos. Eu, aqui na Grande Porto Alegre, fiz 3 reuniões com as 2 associações do Vale do Sino, na Grande Porto Alegre, para que a gente pudesse tomar medidas conjuntas, né? O DENEG coordenou uma reunião também, 2, né? E não tem acordo, né? As pessoas não têm acordo. Eu tinha feito 5 propostas aqui para a região, na Grande Porto Alegre, tomar de medidas, né, de isolamento, que isso ia... Hoje nós não estaríamos nessa situação se nós tivéssemos tomado as medidas lá atrás. Isso faz o quê? Uns 25 dias, mais ou menos, que era ampliar a testagem, que era liberar leitos, que era fazer a higienização das ruas, e na época eu propunha que sábado e domingo nada funcionasse na região, ficasse tudo fechado, e só funcionasse durante a semana com algumas regras mais restritivas, não é? Se nós tivéssemos tomado essas medidas lá, hoje nós não estávamos nessa situação, porque sábado e domingo ocupa a praça, o comércio, né? Sempre muito mais gente, não é? Nós hoje estaríamos numa situação bem melhor, mas não houve acordo, né? E agora nós estamos pagando um preço, né, que será caro nos próximos dias, porque a situação ela vai mais longe. Qual é a saída que a direita propôs para esse debate, né, que é grave? É mais grave do que a primeira, né? É que agora eles arrumaram um remédio de vermes que diz que ele evita que o cara fica doente, né? Isso é o mais grave, porque as pessoas vão tomar esse negócio, vão se sentir seguras, não vão respeitar o isolamento, vão duvidar. Bom, aí a vida vai ficar pesada, porque as pessoas vão se contaminar achando que essa porcaria, né, ela faz alguma prevenção, sem nenhum dado científico, nenhuma pesquisa científica, absolutamente nada, né? Nós aqui estamos, assim, hoje tem uma reunião andando aqui, até estou acompanhando aqui para ver os encaminhamentos, começamos às 8h30 do gabinete de crise, mas nós temos um limite aqui dramático, né? De fato, tem um problema econômico, né, que a gente não sabe o que resolver, porque nem o governo federal tomou medidas econômicas, nem o governo do estado. Para o Banrisul teve um lucro de 1 bilhão e 100 milhões de reais, e o governador não foi capaz de pedir para o Banrisul apresentar um projeto para pequeno e microempreendedor, né, pegar metade desse lucro aqui, pedir para os municípios entrar com algum dinheiro, fazer fundo garantidor, emprestar dinheiro com 9, 10 meses de carência, 6 meses de carência, juro barato, para o pequeno microempreendedor, aquele que tem até 10, 15 funcionários, entendeu? Não foi capaz de fazer isso, cara. Nós estamos fazendo aqui na nossa cidade, mas ela é muito pequena em relação à demanda que nós temos, não é? Então, não tem nenhuma iniciativa. E nós temos um limite. O problema econômico é dramático, assim, né? Porque nós, hoje, aqui tem uma pressão pesada, eu não sei o que fazer, eu tenho algumas sugestões. Voltei para avaliar hoje, mas parece que não tem, porque, no fundo mesmo, né, nós temos já há bastante tempo com essa questão do comércio paralisado, na nossa cidade, e mais do que isso, né, as pessoas já não voltam mais a trabalhar, elas estão quebradas, elas não voltam mais. Nós podemos ter aqui uma cidade fantasma nos próximos 30, 40 dias, se nós não der um jeito em alguma coisa. Esse é o problema, porque não tem linha de financiamento, não tem sustentabilidade, e as pessoas não sobrevivem mais. Nós já fechamos 20% do comércio aqui na cidade.
de São Leopoldo, né? Então, é muito dramático isso. E eu propus hoje aqui algumas questões que até eu precisaria falar com o Denegri depois para conversar, participar de algum debate mais técnico com a gente. Eu propus aqui que a gente pudesse, talvez, liberar um pouco o comércio para 20% da capacidade, 30% com testagem, medição de febre, né? Propus aqui que a gente fizesse um rodízio de circulação das pessoas pelo último número da identidade, né? Se um dia par sai o número par, dia ímpar sai o número ímpar, quer dizer, nos carros a mesma coisa, né? Tentar criar um isolamento, vamos dizer assim, permitindo uma possível circulação, criar um isolamento para dar minimamente, né, o problema do ponto de vista econômico, né? Cuidar um pouco disso. Não é uma solução, não é garantia, porque a minha opinião, e termino com isso, é que nós vamos até a metade de agosto. Ninguém aguenta mais ficar fechado até a metade de agosto. Porque esse tema do fechamento nós tinha que ter feito lá atrás, não agora. Agora está todo mundo pesteado, agora está todo mundo contaminado, o vírus está circulando, que é uma loucura, entendeu? Isso eu denunciei há 40 dias atrás que ia acontecer, porque não tinha tomado as medidas, né? E que aconteceu, né? E agora vai começar a morrer gente por falta de respirador, por falta de leite, porque não tem nem comprando tu recebe, entendeu? Não tem, né? Então, por isso que a burguesia, esses setores da sociedade, resolveram criar essa fantasia do remédio, que daí vão começar a dar vão começar a dar óbito, né, por síndrome gripal, por não sei o quê, quando na verdade nem teste mais o governo federal está dando, teste rápido para saber se o cara tem coronavírus ou não, né? Então é um jogo econômico muito pesado, dramático, né? E que a gente ainda, por tudo isso, estamos no meio de uma eleição. Vai querer dormir com um barulho desse e pensar numa situação dessa? Né? Nós aqui decidimos cuidar da vida da população, enfrentando todo mundo, né? Enfim, todo mundo não, enfrentando esse setor econômico, esse setor que não está preocupado com a vida, enfrentando os caras que têm convênio privado, que tem médico particular, que tem hospital particular, né? Estamos enfrentando esse setor, né? Mas o problema é que lá na ponta estão os pobres mesmo, os desempregados, que já agora está vencendo a última prestação do seguro-desemprego, não está recebendo o auxílio do governo federal, a fome bateu. E olha que nós entregamos 80 mil kits de alimentação pela terceira vez já. Nós estamos entregando comida para o povo. E a fome bateu mesmo, né? Não é uma coisa muito simples assim, né? Então, falei um pouco de tudo para fazer a abertura aqui e vou ouvir um pouco vocês também. Então, já está repercutindo a nossa live. A Denise Nunes, a Adriana Damasceno, a Sandra Miranda Stil, o Daniel Jäger. Olha só, o Daniel Jäger é uma família tradicional aqui, quatrocentona de Viamão, tá? Tomara que o Daniel acompanhe toda a nossa live, né, e aprenda um pouco com a gente, né? A Silvia Brunier Klein, é aí de São Leopoldo ali. A Rosana Cossenco de Oliveira estão aí tecendo seus comentários, dando um bom dia para nós. Então agora a gente vai ouvir o doutor Armando Denegri, tá, sobre essa questão mais técnica aí, de como se enfrenta, de como se sai dessa pandemia. Bom dia a todas e todos que seguem aqui esta discussão. Bom dia, prefeito Vanazzi. O prefeito já sintetizou de forma muito competente aí as dimensões de desafio, né, desse processo. E eu queria comentar mais na perspectiva de realmente da complexidade que é atuar com essa desproteção por parte da estrutura federal, né, e estadual mesmo, e que não tem respondido adequadamente no sentido de mobilizar recursos extraordinários num momento extraordinário, né? Então, não só para reforçar a atenção à saúde, mas também, como foi bem colocado, para criar uma alternativa de sobrevivência econômica, né? Esse seria o momento mais adequado de mobilizar linhas de apoio direto para a manutenção das famílias e também para preservar o espaço daquelas pequenas, né, e médias empresas que são as mais frágeis frente a um período de interrupção da sua atividade. E eu acho que tem faltado realmente uma percepção do tempo, né, do tempo de fazer as coisas. Isso que
prefeito Vanazzi destacava. Eu acompanhei justamente essa discussão aí no âmbito metropolitano, em que ele foi uma voz que colocou muito claramente essa necessidade de nós termos adotado medidas mais restritivas um tempo atrás, né, para poder criar condições de governabilidade sobre a realidade. E aí eu queria responder a provocação que antes fazia Itamar também, de que como é que a gente se enxerga num processo desse numa região metropolitana. Eu acho que justamente o que tem nos faltado é entender as questões do âmbito da própria natureza do regional, né, do que é regional, e nesse caso metropolitano. É que nós somos muito interdependentes, né? Viamão, imagino que hoje esteja se aproximando de 270, 280 mil habitantes, né, oficialmente, e Viamão depende ainda, historicamente depende, continua dependendo de um fluxo de trabalhadores que vão a Porto Alegre e outros municípios para trabalhar. E que a estrutura, né, assistencial de Viamão começou a se desenvolver na era SUS tardiamente, né, e sempre com uma dimensão limitada, é muito inferior ao que necessita essa população. E a forma suplementar de resolver isso é através do deslocamento da população a Porto Alegre. A infraestrutura sanitária de Porto Alegre, que é uma infraestrutura regional, ela precisa ser entendida assim, ela é um patrimônio regional, isso serve para relação com Viamão, mas também para São Leopoldo, né, que é uma cidade com uma estrutura mais desenvolvida relativamente, mas que é ainda insuficiente em relação à necessidade da população, porque também o desenvolvimento é muito assimétrico, né? A capital acaba retendo mais recursos, ela retém estrutura, infraestrutura, né, tecnologia, então, e, portanto, o patrimônio de Porto Alegre é um patrimônio da região, e em muitos casos do Estado. E eu acho que essa epidemia deveria nos fazer pensar muito fortemente, primeiro, na necessidade de um planejamento realmente regional, metropolitano, certo? E, por outro lado, na construção de um cálculo a partir da suficiência, né, do que seria, portanto, necessário para dar conta não só da necessidade histórica, que é reprimida, né, mas também pensando para frente, no sentido de que essa epidemia que nos toca agora, ela vai se prolongar no tempo, né, o seu efeito vai ser pelo menos 2 anos para frente ainda, e na medida em que outras epidemias são anunciadas também, isso vem sendo dito nos últimos anos, nós vamos ter sempre um estresse sobre o sistema de saúde e sobre o sistema de proteções sociais. Então, também a epidemia provoca, a pandemia no âmbito global tem provocado uma reflexão sobre como é que nós vamos mudar isso, não é mesmo? Porque nós precisamos criar outro nível de proteção social integrado, outra exigência. E no Brasil nós temos caminhado na contramão nos últimos anos, né? Com a emenda constitucional 95, congelando os investimentos públicos, com restrições, né, nos orçamentos ordinários, com grande derivação, transferência de responsabilidades para o âmbito local, para os municípios, sem o suporte de recursos para isso, e a epidemia estressou tudo isso. Ela torna muito mais visível esse desequilíbrio. Então, realmente é uma política destruidora, né, genocida, né, e a gente precisa elevar o nosso clamor sobre isso, né, elevar a nossa reivindicação sobre esse aspecto. E aí o que acontece? Nós chegamos numa situação tão limite agora, em que a gente precisa fazer uma espécie de freio de arrumação, né? Quer dizer, nós deveríamos poder agora parar durante pelo menos 2 semanas para poder reorganizar tudo. Só que como fazer essa parada, e aí o prefeito Vanazzi já colocou, num contexto em que eu já tenho um enorme desgaste, né, anímico, psicológico da população, com a impressão de que parar não cria necessariamente soluções, e, ao mesmo tempo, fazendo com que a gente tenha uma tal desordem já instalada no sistema de saúde, que isso vai perdurar como um desastre dentro do desastre, né? Hoje nós temos aí mais de 40% da capacidade de UTI, por exemplo, do Estado, consumida pelo Covid e crescendo. Isso significa que, mesmo incluindo novos leitos, cresceu enormemente o peso da doença dentro da estrutura do sistema de saúde, principalmente da parte crítica. O resultado prático disso, patologias, portanto, outras pessoas com outras patologias,
vão ficar fora do sistema e vão começar a morrer por isso, já estão morrendo e vão morrer numa escala maior a partir de agora, por falta de assistência. Então, nós estamos nesse limite. Hoje, um lockdown seria um freio de arrumação, insisto nisso, mas exige que se arrume, se exige mobilização de recursos extraordinários para poder reorganizar o que existe. E na região metropolitana, o prefeito também destacou isso, não adianta, se não construir um movimento articulado, eu fecho o comércio, né, no fim de semana no município, a população vai comprar no município vizinho, né, ou seja, o deslocamento, a mobilização ocorre. E, então, se eu tenho comportamentos muito diversos, isso não permite que realmente estabeleça uma estratégia de controle da circulação do próprio vírus, né. E São Leopoldo é um caso a ser bem estudado, porque ele fez todo o dever de casa com o município, né, ele estabeleceu uma forma potente de vigilância epidemiológica, de testagem, né, é o município que mais testa aí no Rio Grande do Sul, até agora, tem feito uma busca ativa e tratado de identificar os casos, né, e seus contatos, tem bloqueado, tem identificado os surtos, né, delimitado a circulação do vírus para poder controlar, e organizou a sua estrutura assistencial no limite do que tem, expandindo até onde pode, né, mas em seguida, como já foi também dito, isso se esgota, porque é uma escala muito menor do que é necessário. Então a gente precisa de uma resposta de caráter regional integrado muito mais potente. E eu lamento dizer que hoje a expansão possível de leitos de terapia intensiva, por exemplo, chegou no seu limite, né? Porque leito de terapia intensiva não é colocar uma cama ali, os equipamentos, é ter equipes, né? E as equipes de terapia intensiva para pacientes graves, elas são grandes, precisam de especialização, né? E há um limite nisso, é o limite do que temos, né, no momento para poder mobilizar. Portanto, é uma equação complexa. Nós estamos, lamentavelmente, apesar de todos os avisos, né, de que isso iria acontecer, chegamos nesse ponto crítico e agora nós precisamos de medidas excepcionais, mas não é apenas ficar em casa, né, é ficar em casa com a proteção que os governos estaduais, federal e cada um no seu espaço municipal terão que prover. Obrigado. Obrigado, Armando, doutor Armando. Antes de eu passar a palavra para o prefeito Ari Vanazzi, só quero repercutir aqui, né? A Raquel Tinoco fala sobre isso, né? Não adianta ficar nesse abre e fecha. Ela deu o exemplo de Porto Alegre, Curitiba, Mato Grosso, né? Que está... não adianta olhar para a saúde das empresas e permitir 70 mil mortos. Entre o abre e fecha, causa mais crise financeira do que fechar tudo por 15 ou 30 dias. Não adianta fechar tudo e não acompanhar, monitorar as pessoas que trabalham fora do município. Isso que você falou, Armando, né? Então, e aí ela coloca mais que em Porto Alegre a gente não consegue denunciar aglomeração ou lojas abertas, pois exige que nos identifiquemos até o local onde moramos. O super não respeita o limite das pessoas, deve ser o supermercado, né? Ou a introdução de álcool gel, ela dá a entender que não tem uma estrutura homogênea, né? Regular em todos os locais para poder abrir. Isso que o prefeito falou no bloco inicial, que ele está pensando de como abrir. Então, a Rosana Cosseco também diz assim, os países que conseguiram sair da crise fizeram 8 semanas de lockdown. Mas para isso tem que ter um governo que ajude o pequeno empresário. É nesse ponto, e dando sequência àquilo que você falou, prefeito, né? A Prefeitura de São Leopoldo está dando 80 mil cestas básicas para a população vulnerável da cidade. Qual é o limite, né, estrutural e econômico de um município, né, do porte de São Leopoldo para ajudar esse pequeno comerciante? Como regular isso? Qual a estrutura de fiscalização, de educação permanente do empresário e do usuário para que ele saia no horário certo? Você falou
da questão de controlar o número par do documento de identidade ou, né, o número da placa. São Paulo também já testou esta questão da circulação dos automóveis por causa da questão ambiental, né? Como que o prefeito consegue dar conta disso tudo no meio desse caos, né? Para a gente poder, no próximo bloco, pensar quais as estratégias, e aí como leigo, isso eu pergunto para vocês, de isolamento desse vírus. Né? A gente não tem ainda a cura, né? Mas como que, tecnicamente, a gente pode isolar isso? O bloqueio, a busca ativa, a testagem, né? Para que tenha uma estrutura. Então, eu queria ver com o prefeito essa coisa mais do dia a dia, né? Das suas iniciativas e do seu sofrimento por não conseguir atender a tudo e a todos como deveria ter. Só abre aí, prefeito. Isso. Deu? Não, primeiro eu queria agradecer a todos aí que estão interagindo aí na tua live. As moradores aí de Viamão, região, aqui de São Leopoldo também. Olha, eu te confesso que eu nunca imaginei que eu seria prefeito num período desse, né? Talvez a história nos delegou uma tarefa dramática, assim. E eu andei lendo um pouco sobre a peste espanhola, né? A gripe espanhola de 1918, e é muito impressionante o que se fazia em 1918 que se faz hoje no Brasil. Em 1918 tinha caminhadas e marchas contra o uso de máscaras, né? Em 1918 tinha mobilização social para que pudesse liberar tudo, que isso era uma gripezinha. As palavras eram outras, né? Mas o sentido era o mesmo. Quer dizer, nós, de 100 em 100 anos, vivemos pandemias, né? Um pouco menos. Aliás, no último período tivemos várias. Agora tem notícias, que é uma denúncia, diz que é fake news, que a China está denunciando que um país vizinho seu tem uma bactéria mais letal do que essa que está aí. Né? Isso tudo é em função do quê? Tomara que a humanidade reflita sobre isso, né? Nós não temos respeito ao meio ambiente, nós não temos respeito, né, com as pessoas, com a natureza, enfim, nós não temos o cuidado que devíamos ter, né? Cada dia a situação se agrava, né, do ponto de vista da alimentação, dos cuidados, né? Enfim, isso é uma ação do homem na natureza que vai construindo, né, essa situação que nós estamos vivendo. E nós somos prefeito num período destes, né, que é onde, quando se devia ter um governo federal com força, né, com determinação, lá em novembro do ano passado, chamasse os produtores de respiradores, por exemplo, assim, olha, vou dar um incentivo para vocês produzir respiradores nesse país, chamassem os pesquisadores das universidades, do Instituto Butantan, das universidades, que tem pesquisadores extraordinários, nós vamos botar dinheiro aqui para vocês evoluírem sobre essa pesquisa, né, tentarem evoluir ainda mais, né, tentar construir um mix aí, para tentar criar, né, na sociedade brasileira alguma forma de um controle, ou amenizar, ou, né, quer dizer, fortalecer a pesquisa, né, fortalecer uma estratégia de isolamento social, uma estratégia de um projeto econômico, né, que pudesse evoluir ali na frente, né, apresentar uma segurança. Olha, depois, lá para o mês de setembro, agosto, setembro, que a pandemia deve ter baixado. Aliás, se tivesse política nacional, nós já estávamos numa situação diferente. Hoje nós estaríamos num controle sobre a pandemia, ela ia estar entre nós, mas um controle melhor, uma estrutura melhor, uma condição melhor, né? E o problema é que tudo isso está piorando, né? Porque quanto mais ela avança, aparece a falta de estrutura, aparece a perspectiva, não aparece nenhuma perspectiva econômica para quem precisa ajudar no isolamento social, que é o único remédio que nós temos hoje, o resto não existe, o resto é só falácia e criar uma sensação, né, de que pode estar resolvendo e, na verdade, vai contaminar as pessoas e vai matar as pessoas, né? Então, no fundo, nós estamos passando por um momento
de enfrentamento de umas piores crises de saúde e humanitária no nosso no país, né? Sem governo federal e sem ministério, que até hoje não tem o ministro da Saúde titular. Aliás, nós temos 10 militares no Ministério da Saúde, nenhum é médico. Percebe? Nenhum é especialista na área. Tu percebe que mundo nós estamos andando? Aí cabe aos municípios, né? Cabe aos municípios a fazer a gestão numa situação dessa e aos estados. Né? Então, esse discurso do governo federal, essa falta de estratégia, essa falta de estrutura, sobrecarrega os municípios que têm preocupação como nós temos com a vida da população. Né? E isso vai fragilizando a nossa ação regional. Numa região como a nossa, da Grande Porto Alegre, que tem 3,5 milhões de habitantes, que as avenidas são todas elas entrelaçadas, que o transporte é entrelaçado entre si, que o comércio da capital é entrelaçado entre si, não tem uma política estruturada regional. Né? O governador não conseguiu fazer isso, ele montou as bandeiras, dividiu a região, mas devia exigir. O problema é que ele faz discurso e na vida real ele não cumpre. Bandeira vermelha. Tem muitas coisas que estão proibidas na bandeira vermelha que ele libera. E aí bota no código do município, né, depois controlar. Como é que o município vai controlar se ele liberou? Não tem, então, se é bandeira vermelha, aplica-se a bandeira vermelha. Não é? Se é bandeira preta, aplica-se. Né? Exige-se, fiscaliza, bota a brigada militar a fiscalizar, nos ajude. Né? Não tem essas coisas todas, né? Então, isso é um comportamento político, né, muito frágil, né, e que sobrecarrega as prefeituras sem dinheiro, né, sem equipe. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu sou um município que tem um hospital municipal. Né, eu tenho 44 leitos de UTI. Como eu tenho assessoria do Sírio-Libanês, eu separei o hospital. Então, ninguém hoje entra no hospital pela emergência. Entra aqueles que não têm nenhum sintoma de coronavírus. Ele passa por um trailer, é avaliado, e o médico diz, não, tu tem sintoma, então tu entra nessa porta que é a área do coronavírus, e tu vai para outra porta. Isso evitou muito a contaminação, contaminar gente que não precisa. Os outros hospitais da região é tudo misturado, é uma tragédia, é tudo misturado. Todo mundo entra na mesma porta, senta no mesmo lugar, entra no mesmo lugar. Nós vamos misturar, mas se nós tivesse isso como política regional, nós tínhamos outro elemento forte de controle. Não tem. O governo do Estado não implementou a Secretaria de Estado. Né? O segundo elemento que eu acho importante, testagem. O governo federal ficou empurrando com a barriga, testes, ia fazer 12 milhões, até hoje eu acho que não fez 5, não sei quantos fez, não tem nem... Perdi a noção porque o Ministério não dá mais informação para a gente. Né? Nós compramos, nós recebemos, nós botamos o laboratório municipal a fazer, nós já testamos aqui quase 7 mil pessoas na cidade, é 12,5% da população, né? E nessa testagem a gente conseguia ter um controle absoluto sobre a doença. Nós identificamos vários focos aqui, develamos focos, fechamos a empresa, fizemos higienização, testamos todo mundo. Nós encontramos aqui, por exemplo, um foco no frigorífico de Garibaldi, no Nicolini. Nós pegamos aqui um caso que foi na rede pública, fomos buscar ele, perguntamos onde é que ele trabalhava, como ele ia, descobrimos tudo isso, logo em seguida testamos 90 funcionários que moravam em São Leopoldo e trabalhavam no frigorífico, 90. Dos 90 que nós testamos, 70 estavam contaminados que moravam em São Leopoldo. Nós isolamos todos eles. E ainda depois do Ministério Público do Trabalho foi lá e fechou o frigorífico. Aí foram testar, eles tinham 1.500 funcionários, quase 80% era contaminado. Imagina as outras cidades. Quer dizer, então nós tínhamos uma testagem, temos um acompanhamento, controle, montamos aqui o Monte Alverne, tem 200 leitos, 200 quartos separados, que estão sendo usados pelos idosos, sendo usados por moradores de rua, sendo usados por crianças, por as pessoas que têm um risco maior de contato, tem uma acompanhante, né? Quer dizer, então nós temos uma política pública e nós copiamos isso, não é nosso, nós copiamos isso, fruto um pouco da experiência alemã, um pouco do que viveu a Itália, um pouco do que viveu a Espanha, nós fomos copiando, e com os nossos técnicos aqui, com o Nenegro colaborou enormemente, com o reitor da Universidade de Pelotas colaborou, e os nossos técnicos da cidade colaboraram, como enfrentaram a pandemia. Né? Isso nos levou a isso. Agora, qual é o problema que tu perguntei para a Viamão? Eu fiz tudo certinho na nossa opinião técnica, mas ninguém mais fez nada. Agora, sabe o que acontece? Eu tenho 10 leitos, 10.
e 5 governos me pagam só, 5 governos me pagam. Eu tenho 10 leitos. E o governo credenciou 5 estadual. Eu pedi mais 5 e não credenciou. Dos 10 leitos, ontem eu tinha 7 moradores de São Leopoldo usando UTI, 2 de Portão e 1 de Novo Hamburgo. Quer dizer, Novo Hamburgo tem 62 leitos, 3 hospitais, tem 62 leitos, e lá, porque nunca fechou nada, não fez absolutamente nada, agora usa a nossa rede pública. Vem para cá, porque eu faço parte do sistema. Quer dizer, então não tem jeito, sabe? Nós vamos passar por uma tragédia, e é muito da responsabilidade do Estado, que não enfrentou isso com muita dureza, e dos municípios, que são muito irresponsáveis. Os prefeitos, eles não coordenam, eles não sabem, porque submeteram uma pressão econômica de um grupo pequeno. Submeteram um grupo pequeno, dos grandes empresários, dos grandes empresários. Se tivessem adotado há um tempo atrás, que eu propus, uns 25 dias atrás, o que eu tinha proposto, hoje nós estávamos em bandeira amarela. Eu tenho certeza disso. Porque nós aqui, pelo nosso uso da UTI, que só temos 10 leitos, tá? Agora eu vou aumentar para 20, 10 leitos, aqui. Pela sua ocupação, nós somos uma bandeira amarela. Com uma população de 240 mil habitantes com 10 leitos. O problema é que agora usam a rede, e a região aqui, as pessoas se contaminaram em outras cidades, porque aqui estava fechado em outras cidades. Então, de quem que é a culpa de estar nessa situação? É do governo do Estado e dos municípios que não se deram conta e não aplicaram aquilo que dizia a cartilha das experiências que tivemos a nível internacional. Esse é o problema. Então, tem que pagar, sim, pelas mortes que nós vamos ter na nossa cidade. São responsáveis, porque não adotaram as medidas necessárias, não tiveram esse cuidado. E agora estão inventando o tal do remédio, Eu vou te dar um exemplo do remédio, Donegri, que é vergonhoso. Sabe quanto que eu comprava esse negócio de lombriga aí no mercado para a minha farmácia municipal? 16 centavos. Sabe quanto que eu fui comprar agora, estão vendendo? A R$ 3,80. R$ 3,80. 16 centavos para R$ 3,80. E tem cidades que já pagou R$ 7,00 uma cartelinha, um comprimido, cara. Olha aí, é isso. O problema da saúde nesse país, se o povo não se der conta, é que ela é um comércio, ela é um mercado. Estão cagando para a vida da população, esses grandes produtores de remédio, esses grandes grupos econômicos, estão cagando. Os caras querem vender. O respirador aqui, eu comprei em janeiro, o respirador, a 70 mil reais. Quando era para chegar, comprei 10, quando era para chegar, o cara disse, não, eu não consegui produzir porque o governo sequestrou a produção e o governo americano, pela crise lá, não está mais mandando equipamento, subsídio para me montar. Tá bom, me pediu mais 90 dias. Me pediu 90 dias a mais do que tinha me prometido. Eu tá bem, não vou romper o contrato, vou esperar. Recebi 5 agora. Mas nesse período eu fui comprar, queria comprar novos. Então, sabe quanto que era o valor do respirador depois que eu fui buscar os novos? 250 mil, de 70 para 250, o mesmo respirador. Quer dizer, então, se o povo, sabe, eu sou prefeito, eu ando muito emocionado por causa do que nós estamos vivendo, cara, porque tem que dirigir uma cidade, cuidar do povo. Se o povo se der conta que a saúde para os grandes produtores, para os capitalistas, para os empresários, não é um problema da vida, mas é um problema de dinheiro econômico, eu não sei o que mais nós vamos fazer. Ontem eu vi uma entrevista de um camarada, um empresário em São Paulo, e vi umas aqui. Não, eu tenho que abrir tudo. Aí o cara perguntou, você trabalha onde? Não, eu trabalho em casa. Eu vou de helicóptero para o trabalho. Ou vai de carro protegido, a prova de bala. E o peão vai de ônibus, vai de trem, né? Quer dizer, olha, é isso que nós estamos vivendo. Então, e onde é que está o problema econômico? Primeiro que a crise econômica não é por causa do coronavírus. A crise econômica vem de lá atrás. Ela só aprofundou no coronavírus agora nos últimos 60, 90 dias. Porque os resultados do emprego e tudo, que anunciaram em março e abril, é resultado da política econômica anterior. O resultado do coronavírus vem agora, junho, julho, quando apareceram os dados. Aí sim começam a aparecer os dados da crise econômica, do desemprego do coronavírus. Mas até março, abril, os dados eram de antes. Então a crise vem se espichando. E qual é a proposta do governo federal? O governo federal não foi capaz de juntar um grupo técnico para discutir a economia pós-coronavírus, não juntou a universidade, não juntou o ministro, não juntou a sociedade civil, os empresários, os trabalhadores, para discutir um grande pacote para pós-pandemia. O governo do Estado não juntou ninguém, não juntou nem os empresários, nem os comerciantes, nem os trabalhadores, ninguém, para discutir um pacote pós-coronavírus, para anunciar lá em novembro e dezembro. Nada disso foi feito, cara.
Só ficam com aquela livezinha, com números, com bandeira, não sei o quê, que é importante de fazer, mas apresenta alternativa para a segurança e tranquilidade para as pessoas que querem saber o que vai acontecer amanhã. Então, nós aqui fizemos um projeto econômico, nós damos aqui, nós pegamos a nossa rede pública municipal, todas as crianças que estão no cadastro único, todas elas receberam já por 3 vezes a alimentação. Isso é 18 mil famílias toda vez que recebe. Depois nós organizamos com a assistência social mais 10, 12 mil kits de alimentação para as famílias que não estão no cadastro da Bolsa Família, mas que são identificadas através de um edital que eu fiz, chamando as entidades para distribuir, fiz um edital público, as entidades se inscreveram dentro dos critérios estabelecidos e elas estão cadastrando, assumindo responsabilidade, nós estamos acompanhando e fiscalizando. Então, desde março, nós já entregamos 75 a 80 mil kits de alimentação para nós. Isso está nos ajudando a manter o isolamento social melhor e mantendo a população minimamente tranquila, porque senão já estavam fazendo revolução. Se não fizer isso, o Estado vai ter saque de mercado e coisa parecida pela fome que o povo está vivendo. E o governo não apresentou um programa, cara, de cesta de alimentação, kit de alimentação, nada, absolutamente nada. O governo federal liberou aqueles R$600, né, que foi o Congresso que votou, porque ele ia pagar 200, mas boa parte não recebeu. Não é? Então, nós temos um momento muito difícil agora, nos próximos 60, 90 dias, para a sociedade, para os trabalhadores e para a nossa humanidade, viu? É muito triste isso, mas vamos ter que enfrentar de cabeça erguida. Quem sabe a gente precisava urgentemente tentar rearticular a região metropolitana. O governo federal não está mais dando testes hoje, ele suspendeu os testes, que ele tem uma briga jurídica, o laboratório que produzia com o Tribunal de Contas, então nós não estamos nem recebendo teste mais rápido do governo federal, eu acho que ele não vai mais distribuir, porque está dentro desta política. Vamos dar remédio que vai curar, não vamos testar, vamos esconder os óbitos, né? E pronto, final. E a humanidade vai se explicar daqui 10, 15 anos do que aconteceu de fato nesse período. Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo no país e aqui no Rio Grande do Sul também. Mais uma vez, muito obrigado, prefeito. Muito importantes suas informações. O pessoal está chegando aqui, interagindo na nossa live. A Carla Renê dá os parabéns aí para o prefeito Arivanazzi, a Silvia Matos, a Ken Ramos, a Elizabeth Ferreira, a Raquel Tinoco, a Zaura Cabral dos Santos, também dá os parabéns aí para o prefeito de São Leopoldo pela explanação bem explicativa e condomínio da Covid na cidade de São Leopoldo. Realmente tudo o que ele falou é a pura verdade. A Silvia Buene também interage. O Guto Lopes também entrou. O Samuel Silva, da Silva, ainda está no tempo da Copa. Né? Quando o Samuel conseguir chegar em 2020, a gente fala sobre o sistema hospitalar. O Samuel fez uma comparação aqui, que se em vez de tivesse construído os estádios, construísse hospital, nós estaríamos melhor. Né? É uma comparação muito simplista esta, ainda resgatando a questão da Copa lá de 2000 e alguma coisa. Não, o sistema de saúde, Samuel, não é só a questão hospitalar. Muito bem lembrado. Se não tivesse acabado com o CPMF, o Centrão lá atrás, né? Se não tivesse tentado destruir o SUS, né? Como tentaram, porque eles tentaram destruir o SUS até semana passada. Lembra que eles queriam acabar com o SUS? Se não fosse... Então o problema é isso, é a visão, né? O negócio é saúde privada. Porque pergunta para os ricos se faz hospital para eles. Pergunta para quem paga R$5.000 de convênio, tem consulta para pagar se falta hospital. Falta para o SUS, porque eles queriam vender convênio privado. Esse é o debate. Né? Esse é o debate. Hospital. Agora pergunta se eles me pagam. Não pagam, né? Não pagam. Um leito de UTI para Covid é R$2.700. Mais ou menos isso, né? Então, e se for para o privado, é o dobro. É o dobro. Então, é muito estreito, viu, Samuel?
Fica aí nos escutando que você, no final, vai ter uma opinião diferente sobre o que é o sistema de saúde. A Denise Nunes também está aqui, a Rosana interagiu de novo, a Rosa Dias, né, a Fátima Maria, o Volk Luiz, né, nosso secretário de saúde lá de... eu sempre me esqueço a cidade do Volk, né, é do lado de Pelotas, Capão do Leão. Né, o Volk é secretário de saúde lá em Capão do Leão, também está enfrentando uma barra. A Fátima Maria... A Maria Darcília Tinoco também está na nossa live, interagindo aqui com a gente. Armando, assim, o prefeito trouxe, né, uma provocação para nós. E já deu um modelo dessa provocação. Né? Quando o prefeito fala sobre o bloqueio que ele fez dos trabalhadores de São Leopoldo que trabalham num frigorífico de Garibaldi, dá, né, a pista de como deveria ser o isolamento do vírus. Né? Como que a gente, além do lockdown, podemos estar isolando e diminuindo a circulação desse vírus para que a ciência tenha chance de achar a cura e um tratamento mais duradouro da questão do Covid. Né? Porque o lockdown é uma ferramenta só. Né? E para que tenha um lockdown potente, real mesmo, a circulação rodoviária, a circulação terrestre, principalmente, tem que cessar. Né? Só tem que circular os serviços essenciais. E nesta conjuntura de fragilidade política do governo do Estado, mesmo no lockdown, nós vamos ter dificuldade de manter essa circulação diminuída. Né? Então, eu queria ver contigo, né, para te trazer mais elementos sobre isso. Né? O lockdown, o que tem que ser feito para ter um lockdown de verdade e o que nós podemos fazer como exemplo de São Leopoldo, de isolamento, de busca ativa do vírus. Né? Porque um serviço de saúde potente faz isto, né? Com certeza, e consegue controlar muito melhor o avanço dessa pandemia. Tá? Bem, eu acho que depois da fala do prefeito Vanazzi, tudo é subsidiário o que ele disse. Ele já entrou nas questões principais aí e das necessidades que temos para poder seguir adiante. Eu vou insistir em algumas coisas que não são novidade, mas que precisam ser internalizadas pelas pessoas, e a gente precisa levar essa mensagem para a população para que a gente possa entender a complexidade do momento que a gente vive. Em primeiro lugar, nós não temos nenhuma medida efetiva em termos de medicamentos, em termos de vacina, para conter o vírus hoje, certo? Então, essa é uma primeira questão importante. Já foi muito bem aqui ilustrado a manipulação que se faz com essa ideia de medicamentos miraculosos, né? Como um medicamento que a gente pudesse indicar para todos tomarem e não terem a doença, ou no início da doença controlarem a doença, ou todo mundo tomando evitaria casos graves da doença depois de ter sido contagiado. Ou seja, ao insistir nessa ideia do medicamento miraculoso, primeiro a hidroxicloroquina e agora o vermífugo foi colocado, isso cria uma falsa sensação de segurança, ou seja, de que eu posso me proteger tomando alguma coisa. Segundo, cria, portanto, uma ideia de que a partir disso eu estou liberado, eu posso voltar à minha vida normal, né? E terceiro, isso cria uma manipulação também do ponto de vista do próprio interesse econômico, né? Então vai se anunciando medicamentos, vai se inflacionando o preço desses medicamentos, vai se criando toda uma lógica outra vez desigual, né, de acesso a esses medicamentos, ao ponto que pessoas que usavam, por exemplo, a hidroxicloroquina para tratamento de patologias com indicação médica, já não encontravam o medicamento, encontravam um preço muito elevado, ou seja, uma desordem total. E dentro disso, inclusive, hoje, a grave situação, né, da falta dos relaxantes neuromusculares que são
utilizados para a intubação dos pacientes e a manutenção, né, por períodos prolongados dessas intubações dos pacientes graves, né, ou seja, com a afetação, hoje nós estamos numa situação crítica, né, de acesso a esses medicamentos, criando, inclusive, dificuldades para poder admitir pacientes nas UTIs, ou como foi lamentavelmente relatado ontem num debate, de terem lugares onde estão intubando as pessoas a seco, ou seja, sem relaxantes neuromusculares, amarrando as pessoas, né, ou seja, uma coisa absurda, né, terrível, e que, quando a gente vai olhar por que faltam esses medicamentos, bom, porque há grandes interesses da indústria sobre isso, né, o preço desses medicamentos aumentou 10 vezes no período, e a indústria faz uma espécie de pressão, né, sobre o mercado, na medida em que maior demanda, controla a oferta, permite aumentar o preço para poder vender em condições mais favoráveis, ou seja, refletindo a ausência, né, do poder fiscalizador e regulador do Estado, né, do Estado Nacional e das estruturas que têm prerrogativa, né, para poder controlar, nesse momento, o acesso a todos os produtos de interesse da saúde. Agora, isso que ocorre nesse momento, ele já ocorreu e vinha ocorrendo em vários aspectos, né, da desorganização da política pública no campo da saúde, e que nós vamos ter que reconstruir ou construir com poder superior agora no próximo período, né? Nós temos que pensar o que vem pela frente. Primeiro, ao não ter soluções mágicas para isso, e a melhor das hipóteses, ser acessível a todos num prazo não inferior a 2 anos, calculo, né? Isso significa que nós temos que modificar completamente as maneiras que a gente protege a população. Hoje ainda estava lendo uma notícia que tenho que confirmar aqui com mais detalhe, mas que a Fiocruz teria identificado um vírus, né, do tipo H2N1, como uma nova cepa que teria potencial também pandêmico, ou seja, imagine outra epidemia sobre a existente hoje, lembrando que nós aprendemos pouco com H1N1, né, parece que a gente aprende e desaprende muito rápido. Quando teve epidemia de H1N1, nós aprendemos que a gente tinha que lavar as mãos, que a gente tinha que fazer isolamento dos pacientes no fluxo assistencial, que a gente tinha que separar, portanto, os espaços de atendimento. Ano após ano, nós temos epidemias, né, de influenza de vários tipos ao longo dos anos, e não aprendemos aqui no Sul, por exemplo, onde é frequente e importante isso, fazer uma reorganização do sistema de saúde. Em 32 anos do SUS, nunca paramos, né, Itamar, isso é importante entender, nunca paramos para fazer uma discussão séria sobre o tamanho que o sistema tem que ter para o tamanho da população brasileira, para poder disputar, ser realmente um sistema único. Seguimos fazendo algumas briguinhas paroquiais entre nós, entre atenção básica e hospital, quando um sistema de saúde é tudo isso integrado de forma equilibrada, né? Então, nós temos que aprender a também modular nossas ambições e expectativas para exigir de forma mais consistente. Essa epidemia, ela veio para se instalar, ela não vai desaparecer tão rapidamente, né? O mundo que nós temos aí é um mundo que não vai ser o anterior, é um novo cenário, não necessariamente melhor, isso a gente precisa entender também. O prefeito Vanazzi dizia algo que é muito preocupante, é que nós estamos devastando o sistema de saúde e de proteções sociais, já por medidas anteriores à própria epidemia, né, na política neoliberal, e vamos encontrar um mundo despedaçado daqui para frente, porque o emprego, né, fragilizado, destruído, o pouco que havia, o frágil que havia, os espaços da produção, né, desorganizados e tal, e, portanto, um ambiente com um potencial de explosão social enorme. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? E eu acho que a nossa voz tem que se elevar de forma consciente para dizer que isso é assim e para exigir soluções, certo? Ou seja, não pode passar de forma impune a irresponsabilidade de governantes locais, estaduais ou nacional, frente a uma situação tão grave, né? Tão grave. Isso, portanto, precisa ser dito com todas as letras, sem perdão, né? E, ao mesmo tempo, falar diretamente à população de que nós sabemos que ficar em casa, esse isolamento, não é fácil, e não é fácil, principalmente para quem tem maior fragilidade social. Mas é preciso que se tome isso como um valor a ser alcançado. O direito ao isolamento como uma forma de preservar a vida, né? Eu estava vendo as curvas de mortalidade no Rio Grande do Sul, imagina, os maiores de 80 anos, quase 28%
estão morrendo. Os casos que são documentados, né, de Covid, 28% dos maiores de 80 anos morrem, certo? Depois, quando baixa um pouco a faixa etária, vai diminuindo para 12 e tal, até chegar a mortalidades 4, 3, 2 para pacientes mais jovens, né, entre 20 e 30 anos, mas o que a gente olha é uma mortalidade muito alta, né, de qualquer maneira, para populações que hoje são populações relativamente jovens, aí de 60 anos, 65, 70 anos, que ainda tem muita contribuição, que muitas vezes são as pessoas que suportam economicamente as famílias, né, pela sua vinculação previdenciária, pelo próprio trabalho ativo ainda. Então, tem toda uma desorganização em cascata que é muito grave, né, somada a todas as fragilidades anteriores. Portanto, é muito importante que a gente entre nesse período agora, fazer esse freio de arrumação, né, e entendam bem, a gente não fez lockdown até agora, a gente não tem experiência de lockdown, a gente tem experiência de isolamento social baseado na adesão das pessoas. Mas lockdown mesmo, que é fechar tudo e controlar para que isso seja assim, nós não fizemos. E é isso que nós deveríamos, de alguma forma, pensar em como fazer, com todas as considerações do prefeito Vanazzi sobre que é difícil fazer isso e que precisa criar algumas formas ainda alternas, né, para manter minimamente a atividade econômica e tal. Mas se a gente olhar a partir dessa exigência de proteger a vida agora e pensar a partir disso, fica diferente o enfoque, né? E aí nós temos que aprender. E eu quero concluir apenas dizendo que o que o prefeito também chama atenção, e eu tenho sido desde a primeira hora partidário disso, nós temos que articular regionalmente, nós temos que ter uma dimensão de organização metropolitana. Lamentavelmente, a Coordenadoria Regional de Saúde, as coordenadorias, né, a primeira, a segunda, a 18ª, que afetaria a região metropolitana, são muito frágeis hoje, né, porque a Secretaria de Saúde do Estado é muito frágil, né, quem manda nesse processo não é a Secretaria de Saúde, e entra de forma subsidiária, apenas, né, na posição do governo estadual. Mas é preciso insistir numa articulação regional, certo? Seja através da mobilização social que peça isso, né, que exija isso, seja através da mobilização dos dirigentes aí municipais nessa perspectiva. Então, eu acho que é muito importante que a gente possa criar soluções integradas regionais. E insisto, são coisas que vão perdurar no tempo aqui, porque o problema vai perdurar no tempo, seja no impacto direto da epidemia, seja nos resultados desse impacto, né, no que resulta desse impacto, que vai se projetar no tempo. Portanto, nós temos que mobilizar outra inteligência e outra capacidade para isso. Obrigado. Obrigado, doutor Armando. Nós estamos chegando já no final da nossa live. Tá? Eu vou abrir essa rodada de finalização, de despedida com o prefeito Eri Vanazzi e dizer para vocês que a interação que a gente está tendo nessa live aqui é muito importante. Eu vou pegar, são várias, tá? Eu só quero dizer para quem interagiu que o comitê vai estar respondendo uma a uma, tá? Posteriormente, né? Com calma, com informação mais trabalhada e técnica sobre cada questionamento. Mas eu quero traçar uma aqui, da Zara Cabral dos Santos, que ela fala sobre a testagem. Né? No início da live a gente estava conversando aqui, antes do prefeito chegar, que essa testagem, cada município faz do seu jeito. Por quê? Porque não tem essa orientação estadual, não tem essa orientação federal, né? Não tem uma liderança nacional para trabalhar a questão do Covid, para trabalhar questão nenhuma. Né? O prefeito falou na questão da reconversão industrial. Né? Se nós tivéssemos uma política de reconversão industrial, né, o trabalho essencial estava mantendo a economia. Né? Só na indústria da saúde. Né? E com controle, né, com a qualidade nesse trabalho. Mas não existe esta liderança nacional. E aí a Zaura fala disso. Né? A pessoa chegou com sintoma, é testado no hospital, demora, segundo a informação dela, demora 4 dias para chegar o resultado. Né? Essa pessoa vai para casa e fica circulando isso. Não tem uma política de rapidez, porque não tem estrutura. Né? Então, agora nós já estamos chegando, não conseguimos nem tratar essa questão da rede, né? De como se faz a testagem,
e quando se faz essa testagem? Porque o protocolo do Estado está vinculado à oferta nacional, e não tendo oferta nacional, não tem protocolo que resista. Então, para fechar, prefeito, gostaria de passar a palavra para o senhor, agradecer já de antemão a sua disponibilidade de estar conversando com a população regional, né, e com a população especialmente aqui de Viamão. É de muita valia a sua experiência. Eu, particularmente, enquanto Conselho Estadual de Saúde, representante do Conselho Estadual de Saúde, tenho a experiência de São Leopoldo como extremamente produtiva, né, e a ser copiada, né, a ser espraiada, conforme diz o ex-governador Olívio Dutra, para todo o Brasil, né, para que a gente possa ter efetivamente, né, um combate real ao Covid-19 e a gente possa sair desta pandemia com tecnologia de enfrentamento disso, né, na área da saúde. Prefeito, o tempo está com o senhor. Obrigado. Estou baixando aqui outro telefone que eu atualmente estou escutando aqui, os encaminhamentos da reunião aqui do Comitê de Crise da cidade. Primeiro, quero agradecer aí a oportunidade. Eu acho que essa nossa interação aqui na região, com a nossa população, é sempre importante. Vocês sabem que a nossa população está com muito medo. A população, de modo geral, começou a se assustar agora, porque os casos estão chegando mais perto de casa, nos parentes, nos amigos, né? E tu sabe que aqui na Grande Porto Alegre, né, por falta de essa responsabilidade de muitos gestores, já teve gente que morreu por falta de respirador, morreu por falta de leito, né? Então, só que isso não aparece na imprensa tradicional aqui, né? Isso começa a assustar as pessoas, né? E acho que agora vai começar a aparecer mais, porque a estrutura está se esgotando, né? E não é ela está se esgotando, porque tem muita gente, né? Muita gente que diz que por que não prepararam antes? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Eu tenho que pensar ao contrário. Por que não escutaram antes o que estava acontecendo no mundo e aplicaram no país? Os Estados Unidos, os Estados Unidos, que dizem que é o maior país do mundo, morreu gente às pencas nas filas, sem maca, sem ambulância, sem leito, sem respirador. Se na Espanha, a Itália, morreu gente às pencas por falta de respirador, por falta de leito, era o Brasil que resolveu isso. Me diz? Sabe? Então as pessoas têm que se dar conta que o vírus, ele se espalha tão rápido, né, pelo fato da forma que ele se contamina, que não há estrutura. Nós podemos ter, talvez só se nós tivéssemos um leito e um respirador por cada habitante brasileiro, talvez nós pudéssemos não ter essa desgraça. Então, o que nós tínhamos que ter feito no começo? Era fazer justamente aquilo que dizia a Organização Mundial da Saúde, e os países nos ensinaram, porque eles passaram pelo problema antes do que a gente. E pior, as pessoas têm que dar graças a Deus que nós não permitimos que destruísse o SUS. Porque se tivessem destruído o SUS, como queriam lá em 2016, 2017, o Temer que destruiu o SUS, agora o governo atual queria destruir o SUS, tinha projeto para votar. Se tivessem feito isso, hoje, nós não tínhamos cemitério para enterrar as pessoas. Nós não tínhamos onde enterrar as pessoas. Então, pare um minuto para pensar. Pare um minuto. Por favor, pare um minuto, pensem. Reflitam sobre isso. Aí não é culpa desse ou daquele. Não, é porque tem um projeto em jogo. Tem um projeto em jogo. E o projeto é este. Quem quer saúde pública para toda a população, universal. E para quem quer para 20%, 30% que tem condição de pagar. Eu dei o exemplo dos remédios aqui. O remédio estava 16 centavos a comprimido, hoje está 3,50 e tem 7, que é esse vermífugo aí que estão dizendo que cura coronavírus, que previne o coronavírus. Este é o jogo do mercado econômico que nós estamos podendo aprender agora na vida real do que nós estamos tratando historicamente. Sabe? O respirador é o mesmo exemplo, era 70 mil, foi para 250. Quer dizer, o problema desses caras ricos
O problema deles é ganhar dinheiro em qualquer momento. Pode estar morrendo um caminhão, o negócio é ganhar dinheiro. Não é quanto que eu vou salvar, é quanto eu vou ganhar e quanto eu vou vender. Entende? Então, esse é o grande desafio que nós estamos aprendendo na pandemia. E nós aqui, uma meia dúzia de maluco, defendendo a vida das pessoas, cuidando da vida, fazendo um esforço enorme, né? E as pessoas muitas vezes também não colaboram, né? Não ajudam, né? E eu acho que isso também é importante. Então, eu acho que o Denegri aqui tratou de alguns temas fundamentais, ele é médico, né? Esse negócio da testagem, por exemplo, as pessoas também não sabem como é que funciona isso, né? Não adianta eu sair correndo agora lá no médico fazer um teste, eles não vão me testar, porque não tem eficácia nenhuma. Testar é o que tem sintoma, e daí que ele decide o médico, né? Aí testa. Se não tiver sintoma, não testa. E depois, quando tu também tiver quando tu tiver um amigo, né? Vamos dizer assim, eu estou numa reunião com um amigo, foi comprovado que ele tem coronavírus. Eu tenho que esperar 11 dias para ver se eu tenho algum sintoma do Denegri. O médico sabe mais do que eu. Eu tenho que esperar 10 ou 11 dias para fazer o teste. Não posso sair correndo lá fazer porque eu tinha relação com ele. Não é assim que funciona tecnicamente as coisas. E a população bota no colo do prefeito. Mas eu quero testar e não me deixam testar, mas eu vou testar para quê se tu não tem sintoma? Tu não tem, quer dizer, então tem toda uma regra médica, um protocolo que precisa ser seguido. Agora, esse dia na minha cidade, deu um debate desumano aqui. O cara morreu uma pessoa e botou lá, né? Não é assim, a possibilidade de coronavírus. Não é possibilidade o nome. Como é que é, amor? Suspeito de coronavírus. Pedi para minha mulher aqui orientar um auxílio para me explicar. Sintoma de coronavírus. Ela internou de manhã, coletaram o material, né, para fazer e faleceu de tarde. O médico foi dar o atestado de óbito e deu sintoma de coronavírus. Agora, para mim saber se ela tinha ou não, né, que é o protocolo da Organização Mundial da Saúde, é o protocolo do Ministério. Se ela for internada com síndrome gripal ou com falta de ar, é sintoma. Então ele botou no laudo sintoma de coronavírus. Aí os doidos aqui, que são especialistas de Facebook, de WhatsApp, se formaram em medicina em Facebook e WhatsApp, se formaram em medicina em Facebook e WhatsApp. Né? Aí começaram a levantar um questionamento que nós estávamos ganhando 18 mil reais por morte, é por isso que botamos sintomas. Primeiro, sintoma de coronavírus não entra na estatística, tá? Tem que ser comprovado para entrar na estatística. Aí, e segundo, porque o laboratório leva 3 dias para me dar o resultado. Então, na verdade, nós temos 3 dias para esperar o resultado para saber se não é. É ou não é? Aí depois que o resultado foi comprovado. Aí tu imagina, se o médico não segue o protocolo, libera a cidadã que faleceu para ser enterrada e junta lá 200 pessoas para enterrar. Está entendendo? Assim, quer dizer, então não tem alguns momentos que nós, nessa pandemia, Denegri, nós se formaram nessa pandemia, nos últimos 120 dias, se formaram milhares de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem por Facebook e WhatsApp. É um negócio trágico. É trágico. E a humanidade passa por isso. Quer dizer, então, a serviço do que esses filhos da puta? A serviço do que, sabe? Em vez de preservar a vida, ajudar a cuidar, orientar e falar a verdade, mente. Agora lá, o Bolsonaro comprovou que tem o coronavírus. Comprovou. Estou dizendo que tem, né? Já tem dúvidas sobre isso. Mas eu acredito que tem, tá? Eu acredito que tem, tá? Porque eu ando fazendo, tá? Aí ele está tomando cloroquina, tá? Que é o que ele defende porque ele quer vender esse negócio, mas não produzir, vai distribuir para os estados. Só que é o seguinte, ele toma cloroquina, né? Mas ele faz exames cardiológicos de manhã e de tarde, porque cloroquina, um dos sintomas da cloroquina é a hipertensão. Aí ele tem dinheiro. Agora vai tu fazer um eletrocardiogramas aqui, tu paga 180 reais. Então tu faz um de manhã ou de tarde para tu tomar esse remédio. Tá certo? Quer dizer, então vamos combinar. Tem muita gente querendo matar os pobres, matar os trabalhadores, porque envenenam os caras e desorientam as pessoas. Rapaz, eu tô mais indignado com isso do que a tarefa de salvar a vida das pessoas, que é o que nós criamos nesse mundo de desumano, de irresponsáveis, sabe? É um negócio trágico, é trágico. Então o povo que está aí, ajude a falar a verdade, divulgar as coisas sérias, baseado na ciência, na pesquisa, na tecnologia, pelo amor de Deus. E nada mais do que isso. Eu já vi tanto vídeo do Denegri no YouTube, que eu fico impressionado, que ele apareceu de Salvador, assim. Teve um peruano que fez um vídeo esses dias, assim, olha, eu tenho um remédio rapidinho,
para resolver e não custa nada. É só pegar uma pitadinha de sal, botar na boca, salgar bem a boca, engolir, que aí salga a garganta, tu mata o vírus da garganta, porque o vírus do coronavírus é na garganta, tu mata. Eu digo, se o cara vai fazer isso uma semana, vai morrer de pressão alta. Sabe? Então, percebe? Eu não sou médico, eu sou historiador, mas eu aprendi o mínimo, né, para cuidar da saúde das pessoas. Então, parabéns aí. Deneg, eu preciso falar contigo, talvez hoje de tarde ou amanhã, que nós queremos tomar um debate aí, precisamos urgentemente tomar um debate aí para tratar sobre a cidade aqui, a região, para nós ir para o enfrentamento sobre as decisões que os prefeitos da região estão tomando sobre as coisas que estão acontecendo aí. Acho que nós precisamos de palavras técnicas, pelo amor de Deus. E nós queremos abrir, franquear aqui a prefeitura, o nosso pequeno poder aqui para franquear para as autoridades nessa área falar, se expressar, sabe? Nós temos que fazer isso para enfrentar essa tragédia que estão montando no Brasil e no Rio Grande do Sul. Eu vou denunciar isso. Muito obrigado, um abraço e bom domingo aí. Muito obrigado, prefeito Ari Vanazzi. É muito bom lhe ouvir, né? Porque o senhor fala com o coração, né? É a fala de quem faz, né? Fundamental isso para quem se propõe a administrar uma prefeitura como São Leopoldo, um estado como o Rio Grande do Sul. Eu quero só dizer para todos que estão fazendo denúncias até, que no site do Conselho Estadual de Saúde tem um e-mail, né, do Gmail, não é o e-mail oficial lá do Conselho, é um e-mail para as pessoas fazerem denúncias, né? Denúncias de trabalho que não testa os seus trabalhadores, que não tem insalubridade no local, e denúncias de como está acontecendo nos municípios aí a relação entre Estado e município. Este e-mail, ele garante total anonimato, né? Para que as pessoas possam ter garantia aí do que estão trazendo para a gente poder estar checando essas informações. Então, a gente já está chegando no nosso final. Agora, as suas despedidas, doutor Armando Denegri. E muito obrigado aí pela sua participação com a gente. Muito obrigado. Fico às ordens aí, prefeito, também para a gente conversar, quando quiser, só entrar em contato. É urgente, realmente, que a gente tome medidas ainda de maior intensidade, né, nesse contexto. Bom, eu queria terminar aqui apenas enfatizando, né, algo que o prefeito Vanazzi disse agora, que é muito importante em torno da própria questão da testagem. Se bem é certo que nós precisamos testar muito mais, né, e os países que controlaram a epidemia testaram num nível muito superior ao nosso, nós temos que fazer a testagem dentro de um processo organizado de proteção. É suficiente nós termos pessoas que, tendo sintomas que são sugestivos, né, que indicam a possibilidade da Covid, mas que também pode ser outra infecção respiratória aí, que precisa ser identificada, que por precaução a gente imediatamente já oriente o isolamento, né, ou seja, a quarentena protetora, identifique os contatos e utilize espaços protegidos, né. O prefeito Vanazzi fez referência aqui a uma instalação de um antigo hospital de São Leopoldo que foi habilitado justamente para essa proteção. E ele citava aqui proteção de idosos, né, quartos individuais, proteção de idosos, população de rua, pessoas, né, de contato de famílias que têm precariedade de habitação, etc., que foram acolhidas aí e estão sendo protegidas. E, portanto, isso se dá a partir da identificação da possibilidade, né, clínica, não apenas a partir da testagem, porque a testagem pode demorar a ter o resultado, como já foi colocado, e ela apenas é uma comprovação, mas eu tenho, do ponto de vista clínico, elementos para dizer, olha, essa pessoa está com febre, está com outros sintomas sugestivos, etc. Nos países que fizeram aqueles grandes hospitais de campanha, o critério é justamente esse, a partir da suspeita clínica, colocavam as pessoas em observação, né, em leitos de enfermaria, naquelas enfermarias enormes, e faziam um monitoramento, porque uma outra característica é que essa patologia, ela se manifesta quando ela vai em direção a maior gravidade, ela tem uma restrição da oxigenação, ou seja, ela perde a capacidade
de oxigenar de forma muito silenciosa. A pessoa, ela, antes de ter a sensação da falta de ar, ela já está entrando num quadro de muita restrição, né, da capacidade do sangue transportar o oxigênio. E aí, subitamente, ela apresenta alterações nos exames, né, no monitoramento, e evolui, às vezes, muito rapidamente para uma condição de morte. Portanto, mandar as pessoas para casa com sintomas, né, e dizer, bom, se piorar, volte, tem sido uma maneira de não controlar, primeiro, os próprios contatos, né, porque deveria imediatamente ser feito, e tampouco proteger essas pessoas frente à possibilidade de que elas estejam com uma doença que evolui de forma silenciosa e de forma grave, muitas vezes, né. Estão falando aí de em torno de 20% de todos os casos, de todas as pessoas que têm o vírus, que evoluem para uma necessidade de atenção hospitalar. A gente precisa ser mais ativo nessa proteção, portanto, né? E 5% do total afetado que vai evoluir para casos graves. Então, à medida que eu manejo o caso leve e dou apoio de oxigênio, né? Dou um apoio de medicações para alívio sintomático, hidratação, etc., eu protejo essas populações, né? Para que não evolua de forma negativa. Portanto, esse dimensionamento, né, do sistema para acolher precisa ser muito bem trabalhado todo o tempo. E me chama a atenção que os leitos de enfermaria disponibilizados para o Covid estão ainda pouco utilizados relativamente, né? E deveriam ter um acompanhamento muito mais preciso. Uma outra questão importante, que foi a experiência italiana e espanhola agora, que nos antecedeu nessa epidemia, é que os hospitais precisam, como foi feito em São Leopoldo, né, separar o fluxo dos pacientes e manter essa separação por um tempo que vai se estender daqui para frente ainda de forma significativa. Porque eu não posso contaminar o hospital todo, né? Eu preciso manter uma parte sob controle para essas doenças respiratórias em geral, como síndrome, e, portanto, o Covid como principal patologia desse espaço. E, o outro lado, eu tenho que preservar o hospital para as outras patologias. Eu quero insistir nesse aspecto, porque se o nosso sistema, e nós estamos muito perto de entrar na etapa 4 do plano de contingência hospitalar do Estado, se o nosso sistema evoluir para a etapa 4, mais de 3 mil pacientes internados por Covid ou suspeitos de Covid, nós vamos ter, a etapa 4 seria fechar todo o sistema hospitalar só para atender Covid, imagine só. Quer dizer, hoje já está precaríssimo, né, as cirurgias eletivas canceladas, o atendimento ambulatorial desorganizado, né, das outras patologias, nós vamos pagar um preço muito alto pelas outras patologias sem assistência. Então, eu não posso jogar todo o meu sistema para atender uma só doença, eu tenho que procurar esse equilíbrio, que é difícil às vezes, mas é necessário buscar esse equilíbrio para poder atender as outras patologias. Nós tivemos aí debates já na Comissão de Saúde da Assembleia, em audiência pública, inclusive, mostrando que o atendimento em oncologia perdeu potência, né? Diminuiu os exames diagnósticos, acompanhamento. Ora, essas pessoas vão morrer de casos de câncer pelos quais não deveriam morrer, por exemplo. E isso não pode estabelecer dessa maneira, né? Então, é necessário elevar a nossa voz, exigindo um outro tipo de organização, né? O governo do Estado não tem orientado a questão da vigilância epidemiológica associada à atenção básica, a integração da vigilância epidemiológica toda. Ou seja, tem uma falência na testagem, mas tem também uma falência de organização geral do sistema, porque a partir daí é que a testagem tem sentido também, certo? Então, é preciso um choque, né, de acomodação agora, de arrumar tudo, né? Acho que o lockdown está no horizonte, ele vai se impor por um problema de esgotamento do sistema de saúde. Eu lamento dizer, venho dizendo, né, prospectivamente, que nós íamos em direção a um desastre, o desastre está chegando, né? Acho que nos próximos 10 dias, nós vamos sofrer o impacto de toda essa liberação de atividade que foi feita, né? Isso já está notório, já é claro nos números, mas nos próximos 10 dias nós podemos chegar no esgotamento total, certo? E aí vai ser realmente começar a ter um número acelerado de mortes, né? E de pessoas sem assistência, mortes a domicílio, que é um problema, que é um indicador muito grave, né? Sem assistência. É nesse ponto que nós estamos, viu, Itamar? E, portanto, é importantíssimo que as vozes autorizadas, como do prefeito Ranalles, que está aí na linha de frente desse processo, se elevem, né? Se repercutam,
E é muito importante que as organizações comunitárias, movimentos sociais, populares, orientem a população, né, digam o que está acontecendo e que, por favor, se mobilizem para se proteger e apoiar esses processos agora, né, de isolamento e de reorganização de tudo que estamos fazendo como sociedade e sistema de saúde também, exigindo uma responsabilidade maior dos governos que têm se omitido. É preciso dizer isso com todas as letras também. Então, espero que essa atividade tenha servido já para mobilizar também essa sensação da urgência em que estamos. É uma situação muito crítica, os próximos 10 dias definem uma evolução muito delicada e nós temos que estar preparados aí, mobilizados para poder criar alternativa, né? Não tem jeito. Obrigado. Muito obrigado, doutor Armando Denegri, muito obrigado, prefeito Ari Vanazzi. Tenho que salientar, né, a todos e todas do Comitê de Monitoramento e Resistência do Covid-19 aqui de Viamão, agradecer a Marina, que nos manteve aí na retaguarda nessa live de hoje, né, e dizer também que o Comitê está à disposição para que a gente possa estar continuando a fazer essa mobilização popular e dizer, reforçar cada vez mais que o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde também é uma trincheira de recebimento de denúncias. Né? Nessas instituições é garantido o sigilo. Então, todos e todas que tenham alguma dúvida, que tenham alguma denúncia a fazer, nos façam, né? Para que a gente possa estar encaminhando. O comitê também serve para isso. O nosso comitê tem uma página no Facebook, que é o contato direto com a população. Então, a gente está à disposição e, mais uma vez, agradecer a vocês dois, né, que são lideranças nesta área de enfrentamento ao Covid, na área da saúde, porque é com esse conhecimento que vocês socializam que a gente pode colocar, né, cada vez mais informação correta para a nossa comunidade, né, de Viamão, da Grande Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima, com certeza que a gente vai estar fazendo sobre esta pandemia. Muito obrigado, gente, até a próxima. Prefeito. Obrigado.